Bom, gente, eu quero começar esse vídeo dizendo a vocês que eu sou contra cursos, tá? Sou contra cursos. Mas como muitas pessoas têm procurado e a desinformação a respeito deste assunto é muito grande, eu estou pensando na possibilidade, tá, de montar um curso sobre rituais de magia vermelha, ritos sexuais, como funcionam, como são feitas oferendas, tá? Explicar para vocês de forma definitiva que não é vampirismo. Existe vampirismo nesses rituais? Cara, negar isso é impossível, tá? Tem como negar isso. E existem pessoas que fazem isso. Mas se eu for montar o curso, eu vou explicar exatamente como é que essas pessoas fazem e como é que elas arrumam os parceiros. Mas o que eu vou falar, se eu for montar este curso, é como se dá todo o processo de criação e geração da energia. A maioria das pessoas, elas pensam, elas têm na cabeça delas que é o ato. Não é o ato, tá? O ápice do ato é importante em alguns rituais, sim. Em alguns que é para dissipar a energia. É importante saber que toda vez que se faz um ritual como esse, um pouco da energia fica no local aonde foi feito. Não tem como tu direcionar toda a energia. Por isso, um ritual como esse não pode ser um ritual, ele não pode acontecer como uma relação amorosa normal, tá? Já existem estudos aí, vocês sabem. Paulo Coelho chegou a escrever um livro a respeito disso. 11 minutos. Não dá, não dá. Não dá para fazer isso em 11 minutos. Não, isso aí tu faz em casa, tá? Alguns, né? Mas os mais antigos ficam mais tempo, se dedicam mais. É esta dedicação de um parceiro ao outro que faz com que gere a energia. É desejo sobre vontade. Eu poderia contar diversos relatos, mas vou contar apenas um para vocês terem uma ideia. Durante um ritual aqui neste templo, que foi feito com a sacerdotisa e não foi usado um sacerdote. Bruxo, mas tu sempre falou que é usado sacerdote. Mas chegou a hora de eu começar a explicar para vocês que nem sempre é usado sacerdote. Nós usamos sacerdotes, sim, para determinados rituais. Eu tenho que usar um sacerdote, porque precisa de toda uma ritualística e eu não preciso criar tanto desejo sobre vontade. Aí eu preciso do ápice. No curso eu vou explicar em cada caso, por exemplo, quando é que o homem tem que chegar ao ápice primeiro e quando é que a mulher tem que chegar ao ápice primeiro. Normalmente a mulher tem que chegar primeiro, na maioria dos casos, tá? Mas é importante que os dois cheguem. Em alguns casos. Existem casos que um deles vai chegar e o outro não pode. Tem que parar. Mas isso eu vou explicar se eu for montar o curso. Mas um dos casos que aconteceu foi com alguém que a gente foi buscar. É difícil conseguir pessoas para isso, porque, bom, só para fazer entrar aqui dentro do templo já é complicado. Mas se consegue. Se consegue. É difícil, mas se consegue. Essa pessoa veio e nós havíamos preparado já, feito todas as aberturas, feito tudo que era preciso, antes que ele chegasse. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele achou que vinha participar, sei lá, o que ele tinha na cabeça. Achou que aquilo um casal liberal, alguém que vai aproveitar de mim, ou vou me aproveitar de alguém, vou participar de uma festa, por exemplo. É assim que a maioria dos bruxos agem, tá? Esse pessoal
pessoal da Wicca é um pessoal muito mais novo, é, não está ligado mais a esse tipo de ritual. Existia uma outra pessoa aqui no Rio Grande do Sul, existiam duas, na verdade, que faziam esses rituais. Pararam, pararam, pararam. Bruxo, por que que pararam? Eu posso fazer um vídeo a respeito disso. Um deles era famosíssimo. Os dois são famosos, mas um era famoso só por magia do caos. Hoje ele abandonou a magia do caos. Mas nesse caso que eu estou contando, o que que aconteceu? A pessoa que veio para fazer o ritual, ele em momento algum, ele conseguiu enxergar a sacerdotisa. Ele não enxergou. Por incrível que pareça, ele não enxergou. Tanto que após o ato, tá? Após o ato, ele não sabia o que estava acontecendo, é óbvio. Isso aqui, essa parte aqui estava fechada. Aqui estavam oferecendo as luzes apagadas. Só havia iluminação na outra parte da sala, ali, onde eu gravo, onde tem os livros na parede ali. Era ali que eles estavam. Em momento algum ele viu ela. Em momento algum. No final do ritual, ele saiu, foi pegar água, estava com sede, estava calor, muito quente. E quando ele voltou, ele perguntou, ele disse, cadê a mulher que estava aí? Aí eu olhei para a sacerdotisa, ela me olhou. Eu digo do que tu está falando? Diz ele, da mulher que estava aqui comigo. E aí eu não ia explicar para ele. Na verdade, tinha porquê. Eu disse para ele, cara, vem cá, tu usa droga, tu tem problema com droga, alguma coisa? Não, claro que não. Tu viu, eu nem bebo. Eu digo, não tinha mulher nenhuma, cara. Como que não tinha uma loira aqui comigo? Não tinha. Ainda hoje, quando eu vou fazer algum ritual, eu convido ele. Porque depois de um tempo, como ele ficou impressionado, ele não encontrou a mulher, ele achou que eu estava de sacanagem, eu estava de brincadeira. Ele procurou a mulher dentro, achou. E aí, terminou, uns tempos depois, ele vindo aqui conversar comigo para saber o que tinha acontecido, porque algumas coisas da vida dele mudaram. Ele largou o emprego que ele estava e agora ele segue um cara. Por isso que eu digo, a energia se dissipa, ela sai, ela vai direcionada a algo, mas muito fica, muito fica. E ele pegou um pouco dessa energia. E como ele sabia que eu mexia com fotografia, eu mostrei as minhas máquinas para ele. E ele também gostava de fotografia, também tinha uma máquina. Hoje ele é fotógrafo, ele saiu do trabalho dele, e que ele precisava do trabalho, e fotografia era um hobby. Hoje ele é um fotógrafo profissional, é bem conhecido aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, depois de um tempo, quando a vida dele mudou, eu não sei como ele me encontrou na internet. Talvez tenha assistido algum vídeo e lembrou de uma parte do ambiente, porque essa parte aqui ele não viu. Ele nem a mulher ele viu. Você não diz, ele não viu. Ele só viu no final. Quando ele voltou aqui para dentro e perguntou, onde é que está a mulher? Aí ele me ligou. Ele ligou e disse, olha, Adriano, tudo bom? Gustavo, é fulano, sim. Queria falar contigo sobre fotografia, queria que desse umas dicas aí de iluminação. Era mentira, ele queria vir aqui conversar comigo. Aí eu disse, vem aqui, como conversar. Ele veio e aí ele fez a pergunta. Bom, agora eu sei quem tu é e eu tinha me separado há pouco tempo quando vim aqui. Eu quero saber se a minha mulher te contratou para fazer um trabalho para mim. Eu digo, não, nem sei quem é a tua mulher.
Dizer, não, não é mulher ex. Digo, não, não sei quem é tua ex ou tua mulher, não sei quem é, cara. Fui contratado para ninguém. Diz ele, mas eu participei de um ritual, não foi? Ele foi. É, eu digo, por que tu sentiu alguma coisa? Te prejudicou em alguma coisa? Diz ele, não, as coisas parece que resolveram andar na minha vida. Eu vim aqui falar contigo a respeito disso. Eu queria saber do que é que eu participei. E aí eu expliquei para ele. E aí ele queria saber por que é que ele viu outra mulher. Aí eu não tinha explicação. Eu digo, cara, isso eu não sei. Existem coisas. Por isso que esses rituais são perigosos. Esses rituais são perigosos. Por isso que a maioria abandonou. Eu faço com toda a segurança. Mas mesmo assim, ele viu outra pessoa. Durante todo o ritual, ele estava na cabeça dele. Ou ele tinha certeza que tinha outra mulher ali com ele. Mas a energia que ele levou, como eu disse, não é vampirismo, senão teríamos sugado a energia dele, não foi criada a energia. Por isso, às vezes, é necessário buscar alguém que não seja de dentro, que não seja um sacerdote. Existem poucos sacerdotes, os que eu conheço, que estão ligados a esta casa. As sacerdotisas também são 3, são todas elas ligadas a esta casa, não conheço mais ninguém. Não estou dizendo que não tenho, estou dizendo que eu não conheço. Porque esses rituais são fechados, então as pessoas não falam o que fazem. Para ele foi bom. Aí eu, claro, quando eu recebi ele a segunda vez, eu estava com isso aqui aberto. Aí eu mostrei para ele, ele já sabia quem eu era. Aí eu disse, ó, participou de um ritual assim, assim, para fazer tal coisa. E ele, para mim, foi bom. Gostaria de aprender um pouco como é que eu posso usar isto na minha vida. Eu posso usar isto? Digo, pode, eu posso te ensinar. Aí tu vai sentar aqui, vai vir aqui um dia, 1 hora da tarde, a gente vai sentar e eu vou conversar a parte teórica, porque a prática, cara, a prática é desejo sobre vontade, é tempo, é criar a energia, é criar o desejo e a vontade. Por isso, nem todas as pessoas conseguem. Cara, o que eu vou te dizer? É triste eu dizer isso, mas normalmente, esse tinha 29 ou 30 anos, mas a maioria, quando vai se fazer esse tipo de trabalho, tem que buscar homens acima de 40 anos. Tem que buscar homens acima de 40 anos. Tem que buscar mulheres acima de 40 anos. Porque mais novos não conseguem. Não conseguem. Principalmente se for para. Os sacerdotes aprendem, porque eu ensino. Os sacerdotes aprendem, porque eu ensino. Eu faço parar. Bom, é complicado. Não é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Mas eu ensino. Para os meus sacerdotes, para minhas sacerdotisas, aqueles que se resolvem aprender, tem um casal que participa da casa, que eu ensinei. Foi difícil? Foi difícil para ele, para ela foi um pouco mais fácil. Mas ele aprendeu. Hoje eles praticam em casa, praticam para eles. Eles geram energia para eles. Tá? É geração de energia, não é vampirismo. Vampirismo é outra coisa. Eu vou fazer um próximo vídeo sobre vampirismo. Tá? Mas então o que aconteceu com esse rapaz? Hoje ele faz parte da casa. Por quê? Porque a vida dele andou. Ele participa de rituais, agora não mais, porque ele está aprendendo. Eu disse, se tu quer participar de rituais, se tu quer virar um sacerdote nessa área, se tu quiser aprender, eu vou te ensinar. Mas agora tu já não serve mais para aquele tipo de ritual. Para outro tipo de ritual até posso te chamar para fazer ou para assistir para tu aprender. E, normalmente quando o ritual é feito entre sacerdotes, tem mais pessoas dentro do templo. Quando é feito forma de oferenda, não. Não, quando é oferenda que é extremamente demorado, porque é preciso criar um ambiente de muita energia,
não pode ter muita gente, não pode ter praticamente ninguém, porque pessoas assistindo atrapalham aqueles que não estão ligados, que não sabem o que está acontecendo. Não sabem o que está acontecendo. Tu não consegue fazer isso. A não ser, claro, que tu contrate um profissional, mas aí não funciona. Não funciona, tá? Não funciona. Aí não tem desejo e tem vontade, mas é de ganhar o dinheiro. E aí não é isso que tu precisa, entendeu? Então, por isso eu estou pensando, para que essa arte não morra, em montar um curso de rito vermelho, magia sexual. Porque senão eu já estou velho, não vejo mais, eu vejo as pessoas falarem essas coisas, mas não vejo ninguém provar nada. Quem trabalhou comigo e quem trabalha comigo tem acesso a fotos de rituais, aprende, conhece o templo, vê as fotos. Quando eu montar o curso, é óbvio, é um curso, vai ter vídeos dos rituais, de cada ritual. E eu estou pensando até em colocar esse ritual que foi feito, que esse rapaz viu, eu tenho guardado todos eles, que viu outra pessoa. Ele viu outra pessoa. Ele passou a noite inteira com outra pessoa. E foi isso que trouxe ele para casa. Ele disse, isso que aconteceu comigo, eu não tinha acontecido, nunca tive uma experiência como essa. Eu não sabia do que estava participando? Não sabia. Agora eu sei. Então, foi bom para mim, eu estou vivendo daquilo que eu sempre quis viver, fotografia. E foi depois que eu tive aqui. Aí eu disse para ele, da energia que foi gerada aqui, tu levou para alguma parte, sempre leva, sempre leva. Porque não é vampirismo, não é sugar, como algumas pessoas estão dizendo por aí. Tá bom? Mas eu venho fazer um trabalho sobre vampirismo. E vampirismo nem é necessário esse tipo de ritual. As pessoas conseguem te vampirizar e sugar a tua energia com muita facilidade. Meu abraço a todos vocês.